A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no Piauí, levando mais uma porção bíblica. Hoje, convidando os irmãos a estar abrindo a Bíblia no Novo Testamento. Nós vamos estar lendo no livro de João, no capítulo 8, a partir do versículo 1, aonde a epígrafe diz a mulher adúltera. E no capítulo 8 de João e no versículo 1 diz assim a palavra de Deus: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na areia. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na areia. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Glória a Deus, louvado e santo é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, aqui nessa passagem aonde nós lemos, aonde fala da mulher adúltera que foi pega em flagrante, como diz aqui a passagem, foi pega em adultério, e naquela época havia a lei que quem fosse pego em adultério seria apedrejado. Mas aqui no versículo 6 nós vemos que diz: Isso diziam eles, os escribas, os escribas e os fariseus, que era quem havia levado aquela mulher que tinha sido apanhada em adultério. Aqui no versículo 6 diz: Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar, Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na areia. E aí no versículo 7, Jesus, com sua sábia resposta, Jesus diz: Aquele que dentre vós está sem pecado,
seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então Jesus ali colocou aqueles homens do mais velho ao mais novo a pensar na sua própria vida, a olharem para si mesmo. Eles foram acusados pela própria consciência, porque eles tinham pecados. Aqui no versículo 9 diz: quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E ali, meus irmãos, se Jesus, nesse versículo 7, Jesus diz: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Aqueles homens saíram todos, porque todos tinham pecado. Nenhum foi capaz de poder atirar pedra nela. E se Jesus, ele quisesse, ele podia, porque esse não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. Mas Jesus, aqui no versículo 10, diz assim: e endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, meus irmãos, Jesus não condenou. Jesus aconselhou ela que não pecasse mais. Vai-te e não peques mais. Jesus, ele sabia que mais adiante ele morreria por todo pecador. Ele morreria pelo pecado daquela mulher e por todos os pecados. Jesus, ele fez uma afirmação significativa sobre julgar o próximo. Jesus, ele apoiou a penalidade legal para adultério, apedrejamento, para que não pudesse ser acusado de estar contra a lei. Mas ao dizer que somente uma pessoa sem pecado podia jogar a primeira pedra, ele colocou tudo em perspectiva. Os acusadores da mulher estavam comparando-a a eles mesmos. A resposta de Cristo forçou-os a olhar para si próprios, na perspectiva da luz da justiça perfeita de Deus. Dessa forma, os acusadores daquela mulher viram a importância da compaixão e do perdão. Há épocas em que é apropriado confrontar os hábitos pecaminosos de um irmão em Cristo. Paulo faz isso quando o pecado ameaça a unidade do corpo da igreja, no livro de 1 Coríntios e no capítulo 5. Infelizmente, também temos a tendência de julgar pessoas fora da igreja, mas esse é um trabalho de Deus e não nosso. Nós vamos ver 2 versículos no capítulo 5 de 1 Coríntios. No livro de 1 Coríntios, capítulo 5, e nos versículos 12 e 13, diz assim a palavra de Deus, versículo 12. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo.
ao julgar irmãos de fé, ficamos tentados a agir como se nunca tivéssemos pecado. Somos chamados a cuidar do pecado dentro da igreja. No entanto, devemos sempre fazer isso com a esperança de uma restauração e com humildade para reconhecer nosso próprio pecado. Seja qual for nosso papel, se estivermos lidando com cristãos ou com pessoas de fora, devemos sempre agir com humildade, perdão, compaixão e graça. E eu gostaria de estar encerrando esse áudio, convidando cada um de vocês que puder estar ajoelhados e orarmos ao nosso Deus. Amém? Vamos tirar um momento de oração. Bondoso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Deus, aqui neste dia, Pai, neste momento, Senhor, diante da Tua presença, meu Pai, eu me coloco, Senhor, para apresentar, Senhor, a vida de meus irmãos e também a vida de minhas irmãs. Deus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor perdoe, Pai, todos os nossos pecados, Pai, todas as nossas falhas, Senhor. Que nós possamos, Pai, nos compadecer, Pai, com o sofrimento do próximo. Senhor, nos ensina, Pai, a perdoar, Senhor, nossos irmãos, Pai. Senhor, meu Deus, eu te peço, Pai, que a cada dia, Senhor, o Senhor venha nos trazer, Pai, um fortalecimento, Pai. Derrama, Pai, sobre cada um de nós, Senhor, o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo, Pai. Mas que tudo seja, Pai, para a honra e a glória do Teu nome. Senhor, meu Deus, nos fortalece, meu Pai, para que possamos, Pai, continuar, Senhor, cumprindo o ID, Senhor, que o Senhor nos ensinou, Pai. Que possamos continuar, Pai, trabalhando na obra do Senhor, mas que tudo seja feito, Pai, para a honra e a glória de Deus. Senhor, meu Deus, nos ensina, Pai, todos os dias a nós diminuir, Pai, para que nós venhamos a cada dia diminuir, para que o Senhor cresça na nossa vida. Senhor, meu Deus, eu te peço, meu Pai, fortalece, Senhor, aquele que está fraco, Pai. Senhor, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço neste momento, Senhor, vai de encontro, Pai, a cada lar, Senhor, a cada lar que receberá esse áudio, Pai, entrando com salvação, meu Senhor, com libertação, meu Pai. Que neste dia, Senhor, pessoas sejam curadas, Pai, para a honra e a glória do Teu nome, Pai. Eu te peço, Senhor, restaura casamentos, Pai. Casamentos que estão sendo desfeitos, Senhor. Senhor, meu Deus, restaura essas vidas, Pai. Que elas possam, Pai, receber, Senhor. Que elas possam receber, Pai, a Tua palavra, Senhor. Senhor, meu Deus, desperta, Pai, cada um que vai estar ouvindo esse áudio, Senhor. Que eles possam ser despertados, Pai, para a Tua palavra, para ler a Tua palavra, para ler e ouvir a Tua palavra, porque é ela que nos liberta. Senhor, meu Deus, protege, Pai, cada um de nós, Senhor. Eu te peço, Pai, e te agradeço desde já, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.